Jogadores brasileiros que podem assinar pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano. Se você quer saber mais, então vem comigo após a vinheta. Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram. Como você sabe, esse vídeo é patrocinado pela Foot Fanatics, então dá uma conferida no link que tá na descrição do meu vídeo e confira as ofertas no site da Foot Fanatics. Tem camisetas originais, tênis, chuteiras, entre vários outros artigos, tanto esportivos quanto casuais, então dá uma conferida no link que tá na descrição do meu vídeo. Como você sabe, o time do Inter precisa muito de elenco para a próxima temporada. Inclusive, o time do Inter está para perder dois jogadores muito importantes no time titular, que é o Johnny e o Maurício, que são dois bons jogadores. Às vezes eles oscilam um pouco, mas o Inter precisa da grana, eles vêm jogando bem, e o Inter vai ter que vendê-los aí para fazer um caixa, e assim o Inter vai ter que procurar reposições. No elenco, principalmente, no elenco, na equipe do Inter, não tem jogadores para suprir essas duas funções. Aliás, até tem, por exemplo, o Rômulo eu acho que consegue suprir a falta do Johnny, mas o Maurício não tem. O Maurício realmente não tem nenhum jogador que vai conseguir suprir essa falta dele. Então o Inter precisa ir atrás de alguns jogadores aí. Então eu fiz aqui uma lista de jogadores que estão em fim de contrato, que podem assinar pré-contrato a partir do mês de janeiro. Jogadores brasileiros, a princípio, nessa lista eu só trouxe jogadores brasileiros, porque o time do Inter vai estar meio que estourado na questão de estrangeiros, mas eu vou fazer uma lista também com estrangeiros para que, se caso o Inter não renove com o mercado, se caso o Inter consiga uma realocação aí, por exemplo, para o Depena, ou se caso, por exemplo, o Nico Hernandes não fique no Inter para a próxima temporada, daqui a pouco mais o Inter consegue uma venda para um, para outro aí, a gente consiga também repor esses jogadores, trazendo jogadores estrangeiros, que talvez às vezes seja até mais fácil de tu repor com jogadores estrangeiros, tu consiga uma qualidade maior, e também por questão salarial também, que muitas vezes são jogadores mais baratos do que um jogador propriamente brasileiro. Mas hoje eu trouxe uma lista aqui só de jogadores brasileiros, O primeiro nome deles é o Alan, do Alvada, jogador experiente, jogou na Napoli, jogou no Everton da Inglaterra, jogador que tem passagem pelo Vasco também. Grande jogador, jogou na seleção brasileira também, Então, um jogador desse alto nível, é um jogador que joga de primeiro volante, muito bom jogador, e tá ficando sem contrato a partir do meio da próxima temporada, então é um jogador que a gente pode ficar de olho. Outro nome aqui na minha lista é o Rafinha Alcântara, jogador de 30 anos, canhoto, joga de meia tanto pela direita quanto pela esquerda, joga de meia centralizado também, ele consegue jogar de segundo volante, então ele faz praticamente quase todas as funções ali do meio pro ataque. É um jogador que poderia vir para suprir a vaga do Maurício, pode jogar na função também do Alan Patrick Arangues, é um jogador assim multifunções, jogou no Barcelona, então a gente sabe como é, ainda mais naquela época de Guardiola e tudo mais, aquela geração ali, depois também dos outros treinadores que fazem muito o tal do futebol total, que os caras têm que jogar em várias funções do meio campo para frente, ou do meio para trás, tem que jogar em várias funções dentro de campo. Então é um jogador bastante versátil. Ele teve muitos problemas com lesões anteriormente, mas ultimamente ele vem tendo uma regularidade bem legal. Então é um jogador aí que é para se ficar de olho aí para a próxima temporada. Outro jogador aqui na minha lista também é o Caio Lucas, 29 anos, joga no Al-Sarja. É um ponta pela esquerda e centroavante também. Ele não tem muita altura, tem 1,74 de altura. E nas últimas partidas pelo Al-Sarja ele fez 4 gols em 4 jogos. Esse jogador seria aquela contratação estilo, por exemplo, Pedro Henrique. Criativa, uma solução criativa ali para ser um banco de reserva, daqui a pouco mais podendo ajudar. O Inter precisa também de pontas. Nos últimos tempos a gente teve muitas reclamações com o Wanderson, por mais que tenha voltado a jogar bem, e também com o Pedro Henrique, que nessa temporada começou muito bem o Campeonato Gaúcho, fez vários gols, foi artilheiro do Gauchão, mas depois decaiu muito.
E o Pedro Henrique também já tá com uma certa idade, então o Inter tem que estar de olho em alguns pontas aí, jogadores que consigam jogar pelas pontas, para que a gente possa ter mais jogadores qualificados jogando nessa função, caso a gente não consiga ter o Wanderson, ou daqui a pouco mais, caso até mesmo a gente não consiga contar com o Pedro Henrique, que também já tem 34 anos, é um jogador que já é experiente, e para jogar nessa função a gente precisa ter vitalidade, então precisamos ficar de olho em alguns jogadores aí no mercado. Outro jogador também que está em fim de contrato, jogador que joga muito tempo na Arábia, né, na Arábia Saudita, pelo Al Ittihad, é o Romarinho, jogador de 32 anos, aquele velho conhecido, né, do Corinthians, fez o gol lá, praticamente um dos gols do título aí do Corinthians pela primeira Libertadores. Bom jogador, tá há muito tempo lá no time do Al Ittihad. É um cara que se destacou bastante jogando um Mundial há um tempo atrás também, jogou bem o Mundial. E também eu achei agora que com a chegada desse lote aí de jogadoraços que tá indo lá para a Arábia Saudita, principalmente pro time dele, que é um dos times bilionários lá da Liga Árabe, eu achei que ele fosse meio que sair do time de lá, assim como saiu o Bruno Henrique, que veio pro Inter e tá mal aqui, né? Então, por um lado também a gente tem que ficar meio de olho, mas ele continuou lá e ele continuou jogando muito bem, jogando ao lado do Benzema, jogando ao lado de Kanté, continuando tendo um bom desempenho lá, sempre jogando bem. Então é um jogador para se ficar de olho para a próxima temporada. Outro jogador aqui da minha lista é o Bernard, né? Vocês lembram do Bernard? Ele é o famoso Alegria nas Pernas. Bernard Alegria nas Pernas é um jogador de 31 anos, eu achei que tivesse muito mais, jogou pelo Atlético Mineiro, e depois também foi pro Shakhtar Donetsk, jogou do Everton também na Inglaterra. É um jogador que atualmente está lá no Panathinaikos da Grécia. É um jogador que também joga pela ponta, brasileiro, rapidinho, como todo mundo conhece ele. Jogador que foi campeão da Libertadores pelo Galo em 2013. É um jogador que tem muita qualidade técnica também. Eu gostava muito do Bernard jogando no Atlético. É um cara que tem bastante tempo de Europa também, então é um cara que chegaria aí para agregar. É um cara que, obviamente, também deve dar aquela preferência para o Atlético Mineiro, pois é cria de lá e tudo mais, mas é um jogador que a gente pode ficar de olho aí no mercado, são boas opções aí de jogadores que vão ficar sem contrato, e é o que a gente pode oferecer no momento, né? É um salário decente para esse tipo de jogador e é o que a gente pode contratar, pois são jogadores que a gente não vai precisar pagar outros clubes para que eles se desvinculem. Então é um jogador aí que é interessante, ele tem 5 jogos e 3 gols nessa temporada pelo Campeonato Grego. Na Liga Europa, que eles estão jogando, se não me engano, ele não tem participações de gols, mas é um jogador aí que daqui a pouco mais, se tiver um convencimento de voltar para o Brasil, jogou com o Alan Patrick, inclusive, no Shakhtar, daqui a pouco mais pode pintar aí no Inter. E também tem que ver muita situação do Atlético, né? Pois o Atlético tá quebrado de grana, daqui a pouco mais nem para ele tenha condições de pagá-lo. Então, por mais que o Inter teve quebrado, né? O Inter não deve 2 bilhões. Então, daqui a pouco mais o Inter pode ficar de olho nesse jogador que seria muito útil para jogar na ponta também. Outro jogador aqui na minha lista é o André Ramalho, 31 anos, joga no PSV. Ele não é tão alto, né? Um zagueiro que tem 1,83 de altura. Não é tão alto assim, mas é um bom zagueiro, tem muito destaque lá, é titular. Ele jogou muito bem também no Salzburg, né? No Red Bull Salzburg, foi, pô, né? Ídolo lá do Red Bull Salzburg, da Suécia, Suíça. Não, da Suíça, eu acho. Ah, esqueci o nome da Noruega, lá da Salzburg, esqueci o nome do país agora. E ele, né, vem se destacando, se destacou muito lá, se destacou muito agora no PSG, já tá com 31 anos, ele é da mesma leva, né, de jogadores do São Paulo, que teve o Oscar, que depois passou pelo Inter, teve o Casemiro e o Lucas Moura atualmente no São Paulo novamente. É um bom jogador, 31 anos, está bastante tempo na Europa, é um zagueiro brasileiro, a gente precisa de mais zagueiros no time do Inter, um cara que tem experiência, eu acho que seria uma boa contratação aí, mas obviamente tem que olhar a questão também se o cara vai querer renovar lá com o time deles, né? Obviamente ele tá bem lá no PSV, se não me engano o PSV é um time que estava muito bem no campeonato, se não me engano foi campeão ano passado do campeonato holandês, então é um jogador aí que está em fim de contrato, é um grande jogador e tem que ver muita situação, mas como está sem contrato brasileiro, eu resolvi trazer aqui para a lista. Outro jogador na mesma situação, que também está sem contrato, mas é improvável de vir para cá, porque a gente tem que ver como é que está a situação dele no clube, se ele quer ficar, se ele quer voltar para o Brasil, e eu acho muito difícil, ele tem muitas opções, inclusive na Europa e também no mercado árabe, é o Felipe Anderson, um jogador de 30 anos, meia direita, ele joga na meia esquerda também, destro.
Esse é sonho de consumo, jogadoraço, joga na Lazio atualmente, mas ele é super ídolo lá, provavelmente renove, mas como eu disse aqui, jogador que tá sem contrato eu resolvi trazer, aliás, sem contrato não, jogador em fim de contrato eu resolvi trazer, pois a gente não sabe daqui a pouco mais a situação do jogador, se o jogador daqui a pouco mais já quer voltar pro Brasil ou algo do tipo, então é um jogador que é para se ficar de olho, pois está sem contrato e a gente tem que aproveitar todas as oportunidades e as melhores oportunidades que aparecerem por aí. Quando tu não tem dinheiro, tu tem que ser às vezes criativo, pegar aquilo que tá, né, ficando sem contrato e pegar as melhores opções aí para montar um grande time para a próxima temporada. Obviamente, né, se daqui a pouco mais o Sonda quiser ajudar tanto essa gestão quanto a outra gestão que vier, a situação muda, né? Pois daí tu tem dinheiro para oferecer, tu tem grana para botar na mesa pros caras, então daí daqui a pouco mais o jogador já pensa na situação, né? Ah, não, daí os caras têm dinheiro, daqui a pouco mais faz um contratinho legal aí por um tempo, voltar pro Brasil, perto da família, daí muda a situação. Mas isso depende muito de investidor, entre outras questões também. Então é esses jogadores aqui da minha lista que eu fiz, de jogadores que vão ficar sem contrato a partir do meio da próxima temporada, jogadores que já podem assinar pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano. Eu pretendo fazer um vídeo sobre jogadores aí que, né, estão provavelmente no radar do Inter, jogadores que ou para vir suprir uma carência que o Inter tem e o Inter já estava de olho nesses jogadores há muito tempo, ou jogadores que também não se deram muito bem na Europa, não estão muito bem na Europa e que pretendem voltar ao Brasil e estão no radar não só do Inter, mas de vários outros clubes também. Então, é esse meu vídeo aqui sobre jogadores, né, como vocês sabem que vão ficar sem contrato. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também nas outras redes sociais, que isso ajuda muito no crescimento do meu canal. E também confira as ofertas no site da Foot Fanatics, que isso ajuda muito no crescimento do canal. E até mais, um bom fim de semana para vocês.